Graça e paz, queridos. Hebreus capítulo 8, versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar? Enquanto nós estamos aqui diante da Tua palavra, nós rogamos que o Teu Espírito esteja abrindo as nossas mentes e corações para recebê-la como Tua palavra. E Tu nos dês a condição de falá-la como Tua palavra, para que haja edificação, salvação e alegria nos corações de todos os que creem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos anteriormente o sacerdócio imutável, o sacerdócio de Melquisedeque. Vimos o sumo sacerdote superior e vimos o sacerdote assentado, que já completou a obra. E agora nós vamos ver a nova aliança. O marido chateado, ele diz: querida, por que você está usando a aliança no dedo errado? E a mulher chateada disse: porque me casei com o homem errado. A aliança no dedo errado implica um homem errado. Aliança significa compromisso, pacto, união. Na Sagrada Escritura, o relacionamento de Deus com os homens aparece repetidamente em termos de aliança. A palavra fœdos no latim, ou berit no hebraico, ou diathek no grego, essas palavras são fortes para dizer que Deus tem aliança, e quando Ele faz uma aliança, Ele sustenta a aliança. A Bíblia registra
cerca de 8 alianças de Deus com a humanidade. A aliança do Éden. Aliança do Éden. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. Há um contrato, há um pacto que Deus fez lá no Éden. Depois ele fez uma aliança com Adão. Ele começa com um castigo na serpente, dizendo que ela teria que comer pó todos os dias da sua vida, mas que ela seria depois esmagada por aquele filho da mulher, que iria pisotear na cabeça. Depois ele fala que a mulher iria parir com dores. A ideia é até um pouco interessante para os trocadilhos, porque uma mulher nunca pariu com dor, só pare menino. Mas aí ficou o trocadilho. E depois ele disse que o homem viveria suando, com o suor do seu rosto iria ganhar o pão. Essa é a aliança adâmica. Ele faz uma outra aliança com Noé. É uma aliança que vocês conhecem o símbolo dessa aliança, e que hoje tem sido deturpado, que é o arco-íris. E ele diz que nunca iria destruir mais a terra com dilúvio. Ele tem uma aliança com Abraão. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. E essa aliança, ela aponta para a aliança que nós vamos parar um pouco hoje aqui com ela. Depois ele faz uma aliança com Moisés, que está lá nos 10 mandamentos, e ele vai mostrando que se aquele povo obedecesse, o povo seria abençoado. Se desobedecesse, o povo seria castigado. Nós falamos uns domingos atrás que as 42 paradas registradas na viagem do povo de Israel pelo deserto, saindo desde Gósen até entrar na Terra Prometida, em Gilgal, 42 paradas, elas representam algumas coisas interessantes que aconteceram. Até a 10ª funcionou a graça. A 10ª parada é em Refidim, onde o povo teve sede e clamou. Ele pressionou Moisés. Moisés entrou numa crise, porque o povo queria apedrejá-lo. E ele clamou ao Senhor e Deus mandou ir até Horebe, até o Sinai, diante de uma pedra. Eu já disse para vocês aqui que é a coisa mais estranha você chegar em Horebe e descobrir uma pedra, porque só tem pedra. Mas era uma pedra em que ele disse que ele estaria ali e que ele ferisse aquela rocha, e daquela rocha sairia água. E nós já falamos sobre a cidade de Curitiba, que tem mais ou menos uns 3 milhões de habitantes, e que o povo de Israel seria mais ou menos esse número de gente quando saiu lá do Egito, e que a água que saiu da pedra não podia ser um cano, não podia ser
alguma coisa pequena. O Dr. Christian Shane, fazendo uma análise daquilo ali, disse: um rio saiu daquela rocha, como o rio de água viva sai de Cristo para dessedentar aqueles que têm sede. Até a 10ª parada foi a graça. A partir da 11ª, que é o Sinai, é sempre diante da obediência. O povo obedecendo seria abençoado. O povo desobedecendo seria corrigido. Esta aliança é a primeira aliança que nós vamos olhar aqui rapidamente. Depois nós tivemos a aliança davídica, que é a aliança que da casa de Davi haveria um que iria governar o mundo. E vai apontar também para aquele que veio para ser o nosso Salvador. Tem a aliança da terra de Israel e, por fim, a nova aliança. Essa nova aliança foi registrada primeiro por Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Ele diz assim, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ipsis literis é citado aqui no capítulo 8 de Hebreus. Esta é a aliança que Deus faz com o seu povo. A nova aliança, né? Aqui o escritor se refere a duas alianças. A de Moisés com o povo de Israel e a nova aliança com os eleitos de Deus, com o povo de Deus, com aqueles a quem o Pai deu a ele. A aliança de Moisés era uma aliança de etnia, era uma aliança de um povo. A nova aliança é com todos os povos, tribos, línguas e nações. É uma aliança para com todas as pessoas que vierem a crer no Senhor Jesus. A nova aliança é superior à aliança feita com Israel, pois esta está baseada em promessas superiores. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 8, versículo 6, que é um versículo anterior ao que nós estamos partindo. Hebreus 8, 6. Agora,
com efeito, obteve Jesus ministério muito mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Esta aliança, feita por meio de Cristo, ela é superior. Por que a primeira aliança não foi feita sem defeito? Porque você repara aqui no versículo 7, ele vai dizer, olha o versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido feita sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Porque essa aliança, ela foi feita com defeito. Porque ela tinha um contrato feito com o homem. Ela é diferente da nova aliança. Como Abraão, quando ele foi oferecer os 5 animais, ele estava fazendo ali um pacto com o Senhor. Foram mortos aqueles animais, 3 deles foram partidos e colocados numa fila de um lado e do outro, e 2 deles foram colocados, cada uma rolinha e a pomba, que eram pequenas, do lado. E durante todo o dia, Abraão ficou enxotando as aves de rapina que queriam comer o holocausto, porque se uma peça, um animal, um pequeno pedaço da carne fosse retirada, não seria holocausto. Porque a palavra holocausto significa todo queimado. E o que Abraão fez durante todo o dia foi ficar acordado, enxotando os corvos e os urubus deste mundo que tentam comer o holocausto de Abraão. Ele não fez outra coisa senão enxotar, até que veio a noite. E depois, quando entra a noite, as aves de rapina vão dormir. E Abraão, cansado, também dormiu. E o fogo que desceu do céu para consumir aquele holocausto passou ali quando Abraão dormia um sono profundo. Este sono aparece na Bíblia só 3 vezes. Ele aparece quando Adão é anestesiado por Deus para tirar a costela e fazer a Eva. Ele aparece aqui quando Abraão dorme um sono profundo para que Deus fizesse a coisa sozinha. E a terceira vez, quando Davi tira a bilha e a lança da cabeça de Saul, para mostrar que ele não era um adversário de Saul e não matá-lo, porque todo o exército que estava com ele estavam dormindo este tipo de sono. É um sono anestésico. O que Deus deu a Abraão foi uma aliança em que ele fez. Ele passou e assinou sozinho. E esta aliança que ele fez com Abraão, ele agora ratifica na pessoa de Cristo Jesus, que Jesus faz uma aliança sozinho, lá no Calvário. Não decorre da nossa contrapartida. Ele realiza uma obra
unilateralmente, monergicamente, como é dito pelos teólogos. Ele sozinho, ele faz esta obra. É uma aliança sem defeito. Para que essa aliança fosse sem defeito, ela não poderia ter o compartilhamento do ser humano. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas, portanto, glória somente a ele para todo sempre. Amém. A minha fé e o meu amor, eles vieram do Senhor. É dele que todas as coisas acontecem. Duas mocinhas estavam conversando. Uma delas disse: acabei tudo com meu noivo. Foi mesmo? Mas por quê? Ele tinha uma porção de defeitos. E você devolveu a aliança de noivado? Não. A aliança não tinha nenhum defeito. Agora nós temos aqui uma aliança que não tem defeito. E não tem como você retroagir. A nova aliança não tem defeito algum, pois Deus o fez sozinho com a humanidade. E eu quero agora voltar a ler o texto que nós lemos 2 vezes já. O mesmo texto. Em Hebreus e em Jeremias. Hebreus 8. De fato, repreendeu-os, dizendo. Nós estamos vendo aqui a igreja dos hebreus, dando os passos para trás. A igreja dos hebreus diante da perseguição, ali entre Cláudio, Nero, no Império Romano, uma pressão terrível. Gente sendo decapitada, queimada. A igreja, os irmãos começaram a sentir. E aqui ele faz uma repreensão. Levanta uma repreensão. De fato, repreendeu-os e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Presta atenção que Judá desapareceu. Eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Cadê Judá? Aí nós temos que voltar para para Ezequiel capítulo 37. Quando ele vai fazer dos ossos secos, mas você não precisa ir lá agora não. Ele vai fazer dos ossos secos uma só nação. Tanto de Israel, que tinha desaparecido no ano 722. Onde estão as tribos de Israel? A partir do ano 722, quando Senaqueribe
o rei assírio devastou Samaria e acabou com aquele povo. Onde estão as tribos? Rubens, Sacar, Zebulon, Naftali, Dan. Onde estão as tribos de Israel? Foram pulverizadas, se espalharam. E agora, onde está a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, depois do ano 70 da era cristã? Foram espalhadas. Os sefaradis, os askenazis, eles se separaram e se misturaram. Estão pelo mundo. Eles ficaram por todos os povos por aí. Mas as outras 10 tribos, e como é que vai achar essas tribos se DNA não tivesse dado a resposta? Como é que foram achadas as tribos? Nos cemitérios, ossos secos. Porque judeu não é enterrado no mesmo cemitério dos pagãos, dos gentios. Silvio Santos morreu há poucos dias, não pôde ser enterrado no sábado, foi enterrado no domingo, porque não se enterra judeu no sábado. E não foi enterrado num cemitério qualquer, foi enterrado num cemitério judeu. E todo judeu que morre pelo mundo é enterrado no cemitério judeu. E a partir de estudos arqueológicos, eles foram detectando onde estavam os judeus espalhados pela face da terra. E hoje, o Instituto do Templo tem mapeado todas as tribos e onde elas estão, em todos os lugares, e elas vão sendo convergidas para formar um só povo, o povo de Israel. Porque aquela divisão de Judá e Israel começou no Egito, quando começaram a apalpar os seios das meninas, as 2 prostitutas, Jerusalém e Samaria. Os capítulos ali de Ezequiel não se pode ser lido, alguns 2 capítulos dele não podem ser lidos numa sinagoga de nome, porque eles estão falando palavras pesadas, palavras torpes na língua hebraica. Mas Deus tem um plano de unir todas essas tribos num só povo, o povo de Israel, o Israel dele. E nesse povo, Deus acabou a divisão entre gentios e judeus para fazer na cruz um só povo, uma só nação. A nova aliança do Calvário. Ela é superior, ela é permanente. A superioridade dessa aliança com promessas superiores, ela começa assim. Versículo 7 de Hebreus, versículo 27. Hebreus 7, 27. Ele está falando da aliança, ele diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Não há mais necessidade de sacrifícios. O romanismo tem na missa uma ideia de reedição do sacrifício. E muitas vezes ali se ilustra
como se precisássemos repetir o perdão dos pecados através daqueles sacrifícios que é oferecido pelo sacerdote. Mas a Bíblia nos chama a atenção. Não há mais necessidade, pois ele realizou com uma única oferta, um sacrifício capaz de nos perdoar totalmente dos nossos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios. A ceia do Senhor não é um sacrifício. A ceia do Senhor é uma memória, é um memorial espiritual em que nós nos recordamos de uma obra que foi completa e totalmente suficiente para nos libertar da nossa história de sordidez do pecado. A superioridade dessa aliança mostra que não há mais necessidade de repetição de sacrifícios. Meus pecados já foram todos perdoados. Que tal você pensar nos seus? Foram ou não? Você tem ainda que contabilizar alguma coisa aí? A nova aliança nos dá um livre acesso, uma livre entrada no Santo dos Santos. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus 10. Que privilégio esse acesso que nós temos, tendo, pois, irmãos, olha a palavra aqui, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, como? Com sincero coração, e como? Em plena certeza de fé, o quê? Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu me lembro de uma época que eu estava aí com um pecado encravado e ele estava sendo repetido. E um dia eu desci na chácara Canaã, no acampamento Canaã, com as dores de parto, sofrendo e clamando e gritando até na beira do rio Cafezal. E lá eu me prostrei. Senhor, tem misericórdia de mim. E não foi outra palavra. Eu já exerci a misericórdia e dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Não é que Deus tem amnésia, é que Ele não contabiliza aquilo que já foi perdoado. Isso não é uma atitude de menoscabo que muitas vezes se faz. É sério, mas eu não tenho que ficar olhando para trás. Ele já fez uma obra completa, suficiente, para me libertar da má consciência e lavar o corpo com água pura. Portanto, as melhores promessas que nós encontramos nessa nova aliança são, primeiro, uma redenção eterna. O que é redenção? Vamos a Hebreus capítulo 9, versículo 12.
Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Uma vez, tendo obtido eterna redenção. Ou nós cremos no que a palavra está dizendo, ou nós vamos viver num ciclo constante de autojustificação e de autopenitência e coisas desse jeito, que leva a uma vida medíocre, espiritualmente falando. Uma vez por todas ele entrou no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. O preço foi pago. Não tem mais jeito de desfazer este preço de redenção. O sangue puro, não é sangue de bode. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho mais pecados para pagar, porque todos eles foram pagos e apagados, perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você tem que tomar posse disso, meu irmão. A fé que se apossa. Nós temos uma salvação eterna. Não só uma redenção eterna, não só um preço pago que não pode ser mais coberto. Eu sempre gosto daquela historinha. Eu acho, é uma história de criança, mas ela é boa. O menino tinha uma habilidade para fazer trabalhos manuais, e ele com um canivete, ele fez um barco muito bem feito, bem encaixado. Madeira mole, mas um trabalho bem feito, e fez um barco. E no dia de uma chuva, uma daquelas chuvas que nós estávamos esperando, até que a de ontem foi boa, mas não precisava vir mais uma chuva, aquela chuva torrencial, e ele começou a brincar com o barquinho dele, e o barquinho foi sendo arrastado na correnteza. Não foi o barco do Lynch, que acabou falecendo, o Bill Gates, o segundo Bill Gates do mundo, lá na Itália, que acabou afundando. Mas o barquinho do menino saiu, e ele, numa hora lá, o barquinho correu para dentro de um córrego, e ele tentou, mas o córrego estava forte e o barquinho foi embora. E ele veio para casa lastimando: meu barco, lá foi esse meu barco, foi embora. Ficou muito triste. O pai disse: filho, mas você faz outro barco, você fez aqui, mas aquele era especial, pai, foi o meu primeiro barco e ele era tão bonitinho. Um dia ele estava passando num shopping e viu o barco dele lá na vitrine sendo vendido. Ele chegou e disse: moço, esse barco é meu. Não sei ou não, esse barco eu comprei e estou vendendo. Ele será seu se você comprar. Mas ele é meu, fui eu que fiz. Ele disse: sim, você pode ter feito, mas esse barco eu recebi de uma pessoa que vendeu e eu estou vendendo aqui. Se você me der R$1.000, ele é seu. Mas eu não tenho R$1.000. Mas olha, repara aí que tem JR aqui. JR era o nome dele, João Rodrigues. Mas esse barco foi... Sim, estou vendo o JR aqui, mas esse barco só você se leva por R$1.000. Ele voltou para casa triste. Pai, sabe aquele meu barquinho está na casa do moço lá sendo vendido, R$1.000. Vamos lá, meu filho, vamos ver. O pai chegou, disse: meu filho já conversou com o senhor, quanto é que você faz no barco menos? Ele disse: não, vamos fazer um negócio. Vocês fizeram lá R$800. Ele pegou o barco. Ele segurava aquele barco.
E ele dizia assim: esse barco é meu, duplamente meu, meu porque eu fiz, meu porque eu comprei. E o preço foi pago. Eu sou duplamente de Deus. Primeiro porque Ele me fez. E segundo porque Ele me resgatou. Ele pagou o preço. Aquele pai ainda fez um negócio com o vendedor. O meu não. O preço é este, eu pago. É morte, porque o salário do pecado é a morte. E o meu filho vai morrer para tirar você da escravidão do pecado. O resgate foi feito. E a salvação? Um resgate pago, bem pago, também a salvação é eterna. Hebreus capítulo 5, verso 9. A vida que nós temos não é uma vida provisória, é uma vida eterna. Hebreus 5, 9. Tendo sido, falando de Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós já vimos aqui, eu acho que foi o ano passado esse texto aqui, nós já vimos que esse aperfeiçoamento aqui não é um aperfeiçoamento de Deus, mas o aperfeiçoamento por causa da sua encarnação e porque ele teve que assumir a dor e a crueldade da morte. Mas tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de quê? De quê? Leia na Bíblia sua aí. Salvação eterna. Aí tem uns caras por aí dizendo, você perde a salvação. Como é que você perde uma coisa eterna? Esses que querem negociar o que a palavra de Deus está dizendo, que querem fazer uma coisa vulgar, a salvação é eterna. Há muita gente na igreja que não está em Cristo, sabemos disso. E esses se perdem mesmo. Mas aqueles que estão em Cristo, das minhas mãos ninguém vai arrebatar. E da mão do Pai, muito menos. Nós estamos seguros, duplamente seguros. Somos dele porque ele nos fez, mas somos dele porque ele nos resgatou e porque ele nos salvou com uma salvação eterna. Povo de Deus, povo de Deus. Mas além de tudo, olha, eu tenho uma redenção eterna, eu tenho uma salvação eterna e eu tenho, sabe o que? Uma herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, o sumo sacerdote assentado já completou a sua obra. Ele está sentado porque ele já fez tudo. Por isso mesmo ele é o quê? Mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, o que é? Recebam a promessa de quê? Da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você foi chamado ou não? Se você foi chamado, você foi redimido. Se você foi redimido, você foi salvo. Se você foi salvo, você herdou uma herança eterna. Não é herança que vai ser carcomida pela ferrugem, pela traça. Isso aqui é para aqui agora. Mas é uma herança eterna. Ninguém pode tomar aquilo que Deus me deu de herança. É uma herança durável, permanente, que não pode ser deteriorada. Você vai verificar isto em Hebreus capítulo 10, versículo 34. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos bens, dos vossos bens,
tendo ciência de possuirdes vós mesmos o quê? Patrimônio superior e durável. Se eu perder tudo, eu não perdi nada, porque eu tenho um patrimônio eterno e durável, por causa de uma salvação eterna e por causa de uma redenção eterna. Eu estou realmente dentro de um projeto de Deus. Em razão disso, nós temos uma esperança superior, nós temos uma ressurreição superior e nós temos um patrimônio superior que garante que nós vivamos para a glória de Deus. Jesus dá um novo rumo no sentido da história da salvação. Com ele termina a antiga aliança, que celebrava a libertação do povo de Israel da vil escravidão do Egito. E começa a nova aliança que realiza a nossa salvação eterna do pecado. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma, pela vida de Cristo, ali pelo sacrifício de Cristo, aqui pela vida de Cristo, e eu serei salvo da presença do pecado, na vinda de Cristo, quando eu receber um corpo de glória, incontaminável. Assim precisamos discernir, meus irmãos, o provisório do que é eterno, o sistema da velha aliança com uma grife da nova. Hoje em dia nós estamos vendo tantos judaizantes como no tempo de Paulo. A carta aos Gálatas estava exatamente dentro desse contexto. Você que recebeu o sacrifício de Cristo e o seu benefício, ele chega a perguntar, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado, quem foi que fascinou vocês a deixar de obedecer à verdade? Tem uma turma aí que está usando até quipá. Eu vou equipar vocês com a palavra de Deus para vocês ficarem longe dessas coisas judaizantes. Para com essas bobagens, com esses sistemas que só trazem confusão. Aquela aliança cessou-se, ela caducou, ela ficou velha. Agora nós temos uma nova aliança. Cristo em vós, a esperança da glória. Sem nenhum problema, a lei está inscrita na nossa mente e no nosso coração. Não é uma lei aqui externa, é uma lei interna, é a vida de Cristo, dando-nos certeza e convicção que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cuidado, meu irmão, com o modelito pós-moderno da cristandade cobrindo o cadáver da velha aliança, tentando torná-la atual. Cuidado! Quando você sentir esse cheiro de sacrifícios humanos, de autossacrifício, de flagelação, de subir montanha para buscar bênção, de buscar forças telúricas lá no castelo de Grayskull. Cuidado com isso aí. Isso é feitiçaria. Isso não é a obra que foi realizada no Calvário. Essa é suficiente e traz descanso para as nossas almas. De vez em quando chega um, pastor, eu estou indo lá na irmã fulana porque ela tem uma bênção especial. A bênção especial está em Jesus, não na irmã fulana, nem no pastor, nem no profeta. Está em Cristo Jesus. Ele já nos deu esta bênção. Para de correr atrás de gente que só traz confusão para a sua mente e depois vem para cá correndo. Pastor, o que eu faço? O que eu faço? Agora eu estou com um cinto macio, não posso nem usar, é um cinto de plástico, sei lá o quê. Mas dá uma vontade de dar umas cintadas. Vocês que vivem correndo de um lado para o outro, sente-se com o sumo sacerdote que está assentado à direita dele nos lugares celestiais e usufrua de uma tão grande salvação. Essa aliança é perpétua, é eterna e acaba com as nossas dúvidas. Temos um Salvador suficiente, capaz de salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por nós. Aleluia pelo Evangelho de Jesus Cristo.